Então, damos as nossas boas-vindas a todos aqueles que estão assistindo e se interessam pelas nossas reuniões virtuais, lembrando sempre de dar o joinha, o dedinho positivo, o sinal de que gostou, e também para divulgar, é, compartilhar com os familiares, com os amigos, se acharem que vale a pena. A gente sempre acha que sim. Então, nós vamos dar início a mais uma reunião virtual. E nesse mês de setembro, a gente tem uma data especial na nossa casa. Nossa casa está fazendo 74 anos. E nós teremos hoje como aquele que vai conduzir as reflexões, o nosso presidente, o Cláudio, e ele vai estar falando sobre a casa espírita. Palavra sua, Cláudio. Olá, Fátima. Satisfação nos encontrarmos uma vez mais nesse espaço e pedimos a Deus que nos abençoe. Agradecemos desde já pela atenção de todos que nos acompanham nesta reunião. Vamos aproveitar a oportunidade para refletirmos e estabelecermos com os nossos amigos espirituais uma sintonia favorável e possa assim ser. Ótimo, Cláudio. Então vamos, né, como sempre, vamos à nossa página inicial, intitulada Palavras Amigas, uma mensagem que foi psicografada por Dona Brunilde, está no livro Os Caminhos da Paz, e é uma mensagem do mentor Bezerra de Menezes. Nestes momentos de tantas dificuldades para o mundo e sua humanidade, é preciso que mantenhamos a firmeza de nossa fé, assegurando a continuidade de nossas tarefas nas leiras de Jesus. Não nos deixemos abater. Evitemos a posição de fuga diante das lutas, porquanto elas surgem não para nos derrotarem, mas para libertar-nos, representando sempre a oportunidade de crescimento e discernimento até que atinjamos nossos ideais. Crescei, portanto, em coragem e disposição de servir. Não são as mudanças externas que determinam as modificações no trabalho a ser realizado, mas sim a mudança da postura íntima de cada trabalhador frente às responsabilidades assumidas. Mais amor, menos julgamentos. Mais caridade, menos cobrança. Mais devotamento, menos acomodação. Mais estudo, menos vaidade. Mais doação de si mesmo, menos orgulho. Tais são as condições do real crescimento com Jesus na casa onde desejais servir em seu nome. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Bezerra. Embalados por essa mensagem, uma mensagem extremamente atual e uma mensagem que nos faz lembrar das nossas responsabilidades, nos faz lembrar também daquilo que desejamos, que faz que sondemos o nosso coração para buscar verdadeiramente o que faz com que o nosso coração bata de maneira especial. E se a razão desse bater especial for o amor ao bem, o amor a Jesus e o desejo de servi-lo, Senhor, fortalece-nos para que nenhuma dificuldade, nem mesmo as transições pelas quais esse planeta passa, que causam tanta confusão e muitas vezes dissabores, possam enfraquecer a nossa fé, mas ao contrário, que possamos seguir adiante, firmes, resolutos, confiantes. Em teu nome, em nome dos benfeitores da nossa casa, vamos iniciar e pedimos a permissão para os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Então, queridos, vamos ouvir o Cláudio.
Pois então, conforme a Fátima há pouco comentou, neste mês de setembro, mais precisamente no dia 23 próximo, o Lar de Teresa completa 74 anos de existência. Então, é um momento de muita gratidão, de júbilo, gratidão por todos aqueles que têm participado ao longo dessa história da construção, da sustentação, dos muitos trabalhos que hoje são realizados na nossa instituição. Os dirigentes, os assessores, todos os membros que compõem a nossa Assembleia, todos os colaboradores e também os frequentadores, as pessoas que são simpáticas à nossa casa e que colaboram, permitindo que a gente dê continuidade a esse trabalho que foi planejado na espiritualidade e que hoje se mantém graças a esse trabalho conjunto, voluntário, desinteressado que as pessoas realizam. E nós também destacamos o júbilo pelas muitas conquistas que foram realizadas ao longo desses 74 anos que agora nós estamos completando. Então, nós aproveitamos para reiterar a todos o convite, endereçar um convite para que todos que nos acompanham, que se interessam, que são simpáticos à Lar Teresa, possam conhecer com mais detalhes a nossa casa, nas suas diversas frentes de trabalho, nas suas variadas atividades. O Lar de Teresa acolhe com muita simpatia todas as almas interessadas, não apenas no esclarecimento, na, na busca de uma solução para as suas lutas, as suas dificuldades, no desejo de se transformarem, no desejo de serem úteis. Então, é um espaço que preza o acolhimento às almas aflitas que estão neste momento em transição neste planeta que nos acolhe. Nós voltamos a essa mensagem que foi lida há pouco, porque consideramos de fato que ela é muito oportuna e atual. Vamos reler um trechinho dessa mensagem para destacar então os pontos que vão servir para a nossa reflexão. Nesses momentos de tantas dificuldades para o mundo e sua humanidade, é preciso que mantenhamos a firmeza da nossa fé, assegurando a continuidade de nossas tarefas. Não nos deixemos abater. Evitemos a posição de fuga diante das lutas, porquanto elas surgem não para nos derrotarem, mas para libertar-nos, representando sempre a oportunidade de crescimento e discernimento até que atinjamos os nossos ideais. Vamos lembrar que nenhum de nós, seres humanos, é imune às dificuldades, às aflições e aos sofrimentos. Essas são condições inerentes à vida, à espécie humana. Então, essa afirmação, as lutas surgem não para nos derrotarem, mas para libertar-nos, representando a oportunidade de crescimento e discernimento até que atinjamos os nossos ideais. Cabe essa pergunta: libertação de quê? Perguntamos também por que crescimento e discernimento até atingirmos os nossos ideais. E que ideais são esses? Nós temos respostas para essas questões? Então, nós vamos procurar refletir em torno desses pontos que nós destacamos nessa mensagem. Por que procurar uma casa espírita? Então, alguém pode formular essa questão. Alguém que não conheça em profundidade, né, como que uma casa espírita funciona, o que é a doutrina espírita, pode fazer essa pergunta. Por que procurar uma casa espírita? E, em resposta, alguém poderá inquirir para um tratamento espiritual, para um aconselhamento, para desenvolver uma faculdade mediúnica, para estudar, conhecer a doutrina espírita, para estender as suas mãos em atos de amor e caridade?
para o culto a Deus, talvez um pouco de cada uma dessas respostas, perguntas, venha ao encontro daquilo que cada um de nós, na nossa intimidade, tem de necessidade. Então, no âmbito da nossa consciência, a gente pergunta: o que é que nós efetivamente estamos procurando? Cada qual de nós tem as suas aflições, as suas carências, as suas dificuldades. Cada qual de nós está num nível distinto de evolução espiritual, que se caracteriza por uma maior ou menor compreensão e capacidade, sobretudo, de lidar com as dificuldades. As pessoas mais maduras, em função das suas experiências e do seu discernimento, conseguem lidar melhor com as dificuldades que aparecem. O fato de sermos pessoas boas, de termos como referência uma conduta reta, não significa que a gente não vá atravessar dificuldades. Porque a sociedade, a humanidade é composta de todos os tipos de pessoas. Há pessoas boas, há pessoas más, sábios, ignorantes, pessoas bem intencionadas, pessoas mal intencionadas. Nós vivemos em meio, na sociedade, convivendo com todo tipo de pessoas. Então, inevitavelmente, surgem os conflitos, surgem os dissabores, as desavenças. Nós não concordamos com tudo que as outras pessoas fazem, assim como os outros também não concordam com tudo com que nós fazemos. Isso pode parecer um pouco desanimador, mas são desafios que a humanidade tem enfrentado ao longo da sua história e que exatamente os embates, as lutas vão trazendo um amadurecimento e as sociedades vão aos poucos construindo uma relação social, leis que vão trazendo para nós não só mais conforto, mas segurança, estabilidade. Neste momento presente, nós estamos vivendo, sim, muitos conflitos, muitas lutas, né, no espaço onde nós estamos, em países distantes, quantas guerras e conflitos, quantas ameaças. E só isso já traz para nós um desconforto existencial, uma insegurança. E quando nós não temos uma perspectiva concreta, firme, em relação ao nosso futuro, à nossa existência aqui na Terra, advém uma insegurança, um receio de passarmos por situações que nós não queremos passar, por dificuldades, por enfrentamentos que provavelmente vai nos trazer algum tipo de sofrimento. Nós sermos privados não só de recursos materiais, mas de oportunidades de trabalho e várias outras situações. Então, vivemos, sim, a maioria de nós, uma ansiedade, uma expectativa neste momento que nos traz essa ansiedade, esses receios. É um momento muito especial que está acontecendo. Por outro lado, grandes acontecimentos positivos também estão em curso, porque os homens de bem, as pessoas que desejam o progresso da humanidade, eles também estão trabalhando e atuando para que essas conquistas elas possam se firmar e serem conquistadas. Nós devemos lembrar que as casas espíritas, por excelência, elas são associações de espíritos com seres humanos. Nós somos espíritos encarnados. Não raro, essas casas, elas surgem por inspiração dos espíritos. Comumente existe uma planificação no mundo espiritual. E na Terra, nós damos cumprimento a esse planejamento que é feito. E nós perguntamos qual é a natureza desses espíritos que nos assistem e nos orientam. Nós temos evidências de que são seres mais esclarecidos do que nós. Não são seres necessariamente espíritos puros e perfeitos. São mais esclarecidos. É muito importante que nós
humanos, façamos um trabalho com seriedade para preservarmos essa assistência desses espíritos. Os chamados bons espíritos, eles não perdem tempo com pessoas frívolas, com pessoas desorganizadas, descompromissadas, que não têm boa vontade. Para nós distinguirmos aqui algumas características que são importantes em toda organização séria, não apenas as casas espíritas. Porque os espíritos, os bons espíritos, eles têm como missão ajudar os seres humanos nas suas variadas atividades e tarefas. Aos espíritos que cuidam das famílias, outros que cuidam das organizações empresariais, enfim, onde há seres humanos que buscam se associar, há também a presença de espíritos que procuram exercer a sua influência positiva. Mas também há espíritos inferiores que também atuam sobre as pessoas e coletividades, a depender das suas tendências, escolhas e sintonias que essas pessoas fazem. Mas na casa espírita é pressuposto que haja uma assistência positiva, essa que os bons espíritos, os espíritos mais esclarecidos, oferecem. E quando nós temos essas boas companhias, nós então haveremos de encontrar respostas para as nossas indagações e aflições. Nós vamos encontrar um ambiente que nos favorece uma melhoria da nossa saúde, nosso psiquismo, do nosso entendimento. É isso que a casa espírita oferece para nós. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, nós temos uma das frases mais citadas em torno da narrativa de Jesus. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. São os versículos 7 a 11 do Evangelho de Mateus. E Allan Kardec, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, comenta que esta frase, buscai e achareis, ela é análoga a ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Ela estabelece um princípio da lei de trabalho e da lei de progresso. O trabalho põe em ação as forças da inteligência. E daí decorre o progresso. Então, são leis naturais que funcionam conjugadamente. Ou seja, o nosso progresso intelectual, ele se desenvolve na medida em que a gente realiza o trabalho. E a Terra, a vida na Terra, nos impõe o trabalho. É uma necessidade intrínseca da existência terrena. Para nós mantermos, para nós sobrevivermos, estabelecermos o atendimento às nossas necessidades básicas. E foi assim que a nossa a humanidade ela está construindo a sua evolução. Se nós bem pensarmos em todo o progresso da civilização ao longo desses milhares de anos, nós vamos então encontrar, vamos observar a importância do trabalho que nos ajuda ao desenvolvimento do intelecto, que nos afirmam também os espíritos que o desenvolvimento intelectual precede o desenvolvimento do nosso senso moral. Ou seja, a evolução intelectual ela ocorre primeiro. Via de regra, é assim que se passa. Por quê? O intelecto nos dá o discernimento. E, tendo o entendimento, nós passamos a compreender melhor os mecanismos das leis morais, das leis naturais, às quais todos nós estamos entrelaçados, estamos vinculados, inevitavelmente. Estamos, assim, no nosso entendimento, passando por um momento muito significativo em que nós nos damos conta de que está acontecendo um amadurecimento das nossas consciências. Nós somos convidados, a própria vida nos convida a avançarmos na nossa evolução, mas pelas nossas próprias forças. Cada um de nós há que fazer a sua caminhada.
Essa é uma conquista individual. Os espíritos nos ajudam, sempre estão dispostos a isso. Eles se interessam por nós. Essa atenção que eles dispensam à criatura humana faz parte de missão que as almas esclarecidas naturalmente assumem, porque eles se interessam pelos que estão na retaguarda evolutiva. Então, eles se dispõem e são verdadeiros intermediários da espiritualidade maior para nos ajudar, para nos favorecer. Então, sim, eles comparecem às nossas reuniões, a todos os nossos trabalhos, trazem-nos inspirações. Não raro nos enviam mensagens esclarecedoras para que a gente possa aperfeiçoar e melhorar o nosso trabalho, mas sempre nos convidando ao trabalho que nós próprios temos que realizar. Então, advém daí aquelas conquistas que todos nós fazemos através do trabalho. Esses espíritos, a exemplo dos bons professores, que dão atenção aos seus alunos, eles sabem do potencial que nós temos. Então, o bom professor, ele conhece o potencial dos seus alunos, dos seus aprendizes, sabem o quanto eles podem avançar na conquista do conhecimento. Então, os bons professores procuram fixar-se no lado positivo que eles podem despertar nos aprendizes. Então, eles motivam, eles valorizam e procuram despertar esse potencial daqueles que são os seus discípulos, os seus aprendizes. Assim procedem os bons espíritos. Eles nos trazem inspirações, eles apontam caminho, revelam para nós mensagens, trazem para nós conforto, manipulam energias, resolvem uma série de problemas que muitas vezes nós nem percebemos. Quantos casos de obsessão, de perseguições espirituais são equacionados pelo trabalho que os espíritos realizam. Claro, em conformidade, sempre de acordo com as necessidades e merecimento de cada um de nós. Mas quando nós nos abrimos, quando nós procuramos uma conexão maior com Deus e com os espíritos, eles naturalmente nos dão essa assistência tão importante e significativa para nós. Então, nós voltamos àquelas questões que nós formulamos no início da nossa reflexão. A mensagem nos fala de libertação. Libertação de quê? E indagamos novamente. Por que crescimento, discernimento até atingirmos os nossos ideais? E que ideais são esses? A libertação, nós podemos aqui colocarmos como reflexão, seria a dos preconceitos, a dos entendimentos equivocados, a visão estreita do sentido da vida, porque tudo isso nos limita muito e freia o nosso progresso espiritual. E também podemos destacar a libertação dos sentimentos e pensamentos negativos, que representam uma teia que nos prende aos estados de tristeza, de depressão, de morbidez. Isso coloca a criatura humana num nível de vibração muito baixo e de sofrimento. Então, a liberdade, principalmente em relação a esses aspectos. Pensemos, como é que nós consideramos os outros? Quais são os preconceitos que ainda existem? Como é a nossa percepção, a nossa visão da vida, considerando que somos espíritos que estamos transitoriamente passando na Terra? Como é que, como é que está o nosso nível de sentimentos e de pensamentos? Nós conseguimos mantê-los em níveis satisfatórios e positivos a maior parte do tempo ou não? Se não, nós realmente precisamos de uma psicoterapia, além de todo o apoio que uma casa espírita ou qualquer religião possa nos oferecer. É claro que aqui nós estamos tratando da casa espírita, que por excelência nos oferece o conhecimento da doutrina espírita. E os espíritos têm muitas revelações positivas e importantes que nos ajudam a descortinar esse entendimento
da vida espiritual e da vida nossa aqui na Terra enquanto seres humanos. O estudo e a ação desinteressada no bem comum, além das psicoterapias, conduzem a um discernimento e nos fortalecem, nos libertam. Essa é uma experiência que nós constatamos com as pessoas com quem nós convivemos. As pessoas vão criando uma aura muito positiva, porque ao praticar um ato de caridade, quando ela desinteressadamente se abre para outras pessoas, ela emite uma energia positiva, vamos assim dizer, e recebe também, pela gratidão do outro e dos próprios espíritos que nos acompanham, nós recebemos essa energia positiva de volta que vem dos outros para nós, e isso nos alimenta espiritualmente. E aos poucos nós vamos desenvolvendo gradativamente a capacidade de lidar com as nossas fraquezas e limitações que todos temos. Nós vamos aprendendo a sermos mais tolerantes, mais pacíficos, mais compreensivos, e isso nos ajuda a viver melhor, a passar melhor por todas as áreas de conflito que, como nós dissemos, fazem parte da vida aqui na Terra. E quanto aos ideais? Entendemos que os ideais são as conquistas que cada um de nós podemos formular, podemos desejar ou estabelecer no nosso projeto de existência. Aí nós perguntamos, qual é o nosso propósito nesse grande palco da vida aqui na Terra? O que é que nos motiva a existência, a viver? Nós estamos motivados a fazer algo, a sermos de fato alguém que não passa indiferente a tudo que se passa ao seu redor? Porque a vida nos convida sempre, está sempre nos convidando. E será que nós estamos atentos a esse convite e tornamos a dizer, desejando ser alguém que faz diferente, que não vive apenas no seu mundo fechado, alimentando o seu egoísmo numa vida muito restrita a si mesmo ou aos familiares mais próximos? Nós estamos nos abrindo para o mundo, estamos interessados em colaborar na construção de um mundo, isso de uma forma mais ampla, e podemos fazer isso através do nosso próprio trabalho profissional, em outras relações sociais e associações às quais nós pertencemos. Há muitas formas de nós agirmos positivamente, e é isso é que vai caracterizar os chamados ideais a que nós nos referimos há pouco. Então, se nós temos simpatia pela doutrina espírita, então busquemos conhecer as mensagens dos espíritos. Compulsemos os bons livros, aquilo que os espíritos já puderam revelar para nós, e são tantas as áreas interessantes que nos ajudam a ter uma compreensão melhor sobre o significado do que é a existência humana, do que nós somos, de onde nós vimos, para onde nós vamos caminhar. Então, é um convite para que nós estudemos, desenvolvamos o hábito do questionamento, da reflexão, do porquê das coisas. Nós nunca devemos abrir mão dos questionamentos, porque é através deles e das respostas que encontramos, seja na mensagem, seja num diálogo com um amigo, com alguém mais esclarecido, é que nós vamos construindo uma consciência mais madura. Então, que a casa espírita nos acolha bem, ela possa efetivamente ser o porto de esperança, conforme o título da nossa preleção de hoje, para que nós possamos sanar as nossas dúvidas, as nossas inquietações e aflições, encontrarmos a saúde plena, o fortalecimento, porque estando fortalecidos e mais esclarecidos, nós vamos conviver melhor com as nossas limitações, com as nossas dores, vamos suportar melhor a parte que nos cabe e estaremos mais confiantes na vida futura e passar o tempo necessário aqui na Terra
para darmos cumprimento àquilo que faz parte da nossa evolução espiritual. Que Deus nos abençoe sempre. Muita paz a todos. Obrigada, Cláudio, por suas reflexões. Então, nós vamos chegando ao final de mais um encontro e, como sempre fazemos, vamos fazer a prece final, desde já deixando um abraço afetuoso e marcando um encontro na próxima semana, segunda-feira, sempre no mesmo horário. Pai de amor e misericórdia, que a sabedoria que emana do teu coração amoroso possa ser percebida pelos nossos sentidos de forma, Senhor, a nos atrair para o bem, a nos atrair para a paz, a nos atrair para o bem-estar pessoal e, sobretudo, coletivo, porque estamos fadados a crescer, a nos desenvolvermos pela convivência. Este é o grande desafio de cada um de nós. Por isso, fortalece-nos nesse grande ideal de estarmos conhecendo a cada dia um pouco mais as tuas vibrações amorosas e nos fortalecendo com elas para enfrentarmos os desafios da vida. Que a tua paz nos envolva, que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Um beijo grande para todos. Muito obrigada, Cláudio, por essas reflexões. Uma boa semana. Fiquemos em paz.